Olá, meus queridos, minhas queridas, Shalom a todos vocês, a paz do Senhor, a paz de Deus, graça e paz, paz e bem a todos os meus queridos e amados irmãos, não é? Que me prestigia aqui. Opa, caiu aqui, peraí. Aí, acho que assim agora fica. Que me prestigia na sua casa, não é? Com a sua audiência, a sua curtida e também a sua atenção e também compartilhar, né, as minhas lives aqui no Facebook. Lembrando que eu estou bem restrito no Facebook e também restrito no YouTube. Então eu não consigo compartilhar muito, não é? Então se você puder me ajudar nesse quesito, tá bom? Não custa nada. Você vai lá no meu canal do YouTube, Reflexões da Alma, se inscreva lá e também você dá um ok, né? Dá uma curtida lá, aperta o sininho para receber as demais lives que serão feitas. Nós temos mais de 1000 vídeos super interessantes para o seu elevo espiritual, para o seu entendimento e conhecimento. O foco e o intuito é trazer vários conteúdos para abrir os teus olhos, ok? Para que você não seja feito de bobo, né? Porque eu sei, Deus sabe, Jesus sabe, o Espírito Santo sabe que você tem um coração bom, um coração genuíno, não é? E que você quer servir a Deus direitinho, que você quer honrar a palavra de Deus direitinho. Só que você não pode cair na mão de gaiato velho, de malandro, de explorador da fé, de estelionatário da fé, ok? De charlatões, que é o que mais tem hoje em dia. Bom, lembrando que o intuito dessa live não é trazer para você aqui uma certeza de que Deus ele é branco ou Deus ele é negro, que os anjos são brancos ou que os anjos são negros, que Jesus é branco ou que Jesus é negro. Isso não tem muita relevância, uma vez que o mais importante é sabermos que Deus ele é espírito e os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Ok? Só um minuto que aconteceu um acidentezinho aqui de percurso, né? E eu vou precisar que a minha esposa pega lá pronto. Aí, acho que vai dar. Então, que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso é o mais importante, tá bom? A questão da melanina de Deus, melanina de Jesus, melanina dos anjos, isso não é tão relevante assim, ok? Isso só é relevante dentro de um povo, dentro de seres extremamente pobres de espírito, ignorantes e inumanos, para falar a verdade, que fazem diferença, acepção de pessoas, discriminação, né? Xenofobia. O que é xenofobia? É não gostar do outro, por exemplo, que o outro fala arrastado com o sotaque regional nordestino ou o sotaque regional de caipira, não é? Da Grande São Paulo ou de outras cidades, como Minas Gerais, que também tem um sotaque peculiar de Minas Gerais, não é? E também o sotaque regional dos cariocas do Rio de Janeiro e dos gaúchos. Então isso é xenofobia, não gostar do outro pela diferença do sotaque, também da diferença da sua melanina, da cor de pele, não é? O problema que nos traz aqui hoje é a fala de um senhor, não é? Como eu coloquei ontem, o José Wellington, que é o presidente, né, da Convenção das Assembleias de Deus do Brasil, né, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em uma fala infeliz, ele foi a dizer que preto, simplesmente porque alguns irmãos, algumas igrejas, resolveram pintar a sua parede da igreja de preto. Pintar a parede da igreja de preto. Olha quem está aí, a irmã Janete. Janete, seja muito bem-vinda e que o Eterno te abençoe na sua saúde, no seu trabalho no Rio de Janeiro, sua família, sua filha, seu neto, neta, enfim, toda a sua vida e as pessoas que você conhece, tá bom? Que Deus te abençoe bastante. Obrigado por estar no nosso grupo
Rosa de Saron. Bom, eu tive que aparar um pouco aqui a minha preciosa e linda barba que eu gosto, em função de trabalho. A empresa mandou dar uma parada, tá bom? Mas, seguindo o que eu estava falando, o meu raciocínio, essa live de hoje, o intuito dela é desconstruir, né? Mesmo que uma fala, num tom, ali numa narrativa fora de contexto ou no calor das emoções, não se fala, ok? Não se associa e não se compara a cor preta ou preto às coisas ruins da vida. Mau agouro, não é? Maldição, não é? Capeta, diabo e demônio. Já está lá na minha live no YouTube, também no Facebook, o que aconteceu, não é? Então, o senhor José Wellington Bezerra, o presidente lá, o ayatolá da Assembleia de Deus Ministério de Belém, orientou seus obreiros e pastores subordinados, né? Acho que ele nos tocou que também tem pastores afrodescendentes, pastores negros, missionárias, pastoras, né? Mulheres do círculo de oração, crentes que pagam o dízimo e enchem o bolso dele de grana para ele andar com uma Mercedes-Benz de 3 ou 11 milhões de dólares, né? Pelas estradas, pelas rodovias brasileiras, né? Enfim, então não se associa. Por quê? Porque a comunidade, o povo afrodescendente já sofreu bastante, tem sofrido bastante com piadas racistas, não é? E essas associações, comparações, né, entre demônio e diabo, que já veio da Igreja Católica do 3º século, ou 4º século, comparando as entidades de matriz africana, de espírita, e também o povo de África com cor preta, por causa da melanina, sendo assim demônios, pessoas malditas, etc. E também com fundamento bem esdrúxulo, fora de contexto, de uma tal maldição que Noé jogou no seu filho, né, Cã, que passou para Put, Misraim, enfim, isso tudo é bobagem teologal, não foi nada disso. E para piorar a situação, tem na minha live no YouTube, uma live de um rabino famoso, dizendo que o filho de... o neto de Noé, ele se tornou negro, ficou preto, porque lá na arca, né? Lá na arca não podia ter relações sexuais, os filhos de Noé com as suas esposas, ok? Era proibido. Eu não sei de onde ele tirou isso, de onde esse povo tira que sexo entre homem e mulher, sexo entre marido e esposa é pecado. Mas o rabino surtou pra caramba e disse que porque eles transaram, tiveram relações sexuais na arca, não é? Então ele falou que Deus trabalha com relatividade, e como eles fizeram isso no escuro, às escondidas, aí Deus castigou, né, o filho de Cã, ou Cã, e o seu filho, deixando ele negro, neguinho, preto. Eu não consigo achar uma outra palavra para denominar isso como uma pregação, como um ensino, uma falácia racista, totalmente racista. Ok? Bom, então ontem nós falamos sobre a questão desse termo aqui, Rosek, em hebraico, tá bom? O Rosek, em hebraico, significa trevas. Será que toda treva, toda escuridão, né? Todo lugar escuro é sombrio, é sinônimo, é um paralelo, é uma associação com diabos, demônios, coisas ruins, fantasmas, maldições? Eu vou provar para você que não, ok? Vamos desconstruir essa teoria ou essa teologia do embranquecimento de Deus, essa supremacia branca, que Deus é branco, tem um olho azul ou verde, ou o cabelo é loiro, ou Jesus é loiro. A teologia da supremacia racial branca é pregada por Joseph Smith também nos Estados Unidos e Utah, onde eles acreditam que Jesus era americano e era branco, loiro, etc, etc. Você já entendeu, né? No período romancista, também a Igreja Católica, junto com os seus artistas e também arqueólogos italianos, franceses, ingleses e alemães, também decidiram embranquecer, não é, ao cristianismo. Por exemplo, eu estive com a minha esposa em exposições do Egito,
não é? E já falei isso ontem, aonde as esfinges de Gizé e também os bustos, né, de faraós, de príncipes, e interessante que todos eles, os traços são negroides, beiço, né, boca grossa e nariz largo, achatado, e a cor da pele desses bustos sempre está para a cor negra e nunca para a cor branca indo-europeia. Lembrando a você que essas lives não têm apologia da minha parte aqui, racista contra branco, pelo amor de Deus. É só uma defesa, né? Porque não dá para ficar engolindo cada balbúcia, cada besteira, essas tergiversações sem fundamento do José Wellington e de qualquer outro pastor das igrejas cristãs e evangélicas desse país. Então, quando eu estive lá, né, nessa exposição com a minha esposa, sobre o Egito, foi maravilhoso, né? Nós vimos muitas múmias, tal, muitos bustos, e uma pergunta peculiar que não podia me faltar, eu fiz uma pergunta bem capciosa à guia turista que estava lá. E perguntei para ela por que os bustos, o nariz é arrancado. Aí ela respondeu, por causa do racismo dos arqueólogos, não é? Dos historiadores e arqueólogos que descobriram os cientistas lá, em razão do racismo mesmo, para tirar a aparência negroide, né? Foram tirando tudo. Então não existe essa história de que por causa do tempo, o vento, o sol, décadas ou séculos foi corroendo e caiu, não caiu não, tá? Retiraram mesmo, porque tem ojeriza, tem ódio, tem raiva, tem uma espécie de depreciação, não é? Não gosta da aparência do negro, ok? Deixar isso bem claro. Bom, voltando para cá, vamos ver então, trevas, Rosek, em hebraico. Eu tenho esse texto aqui, que é de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Presta bem atenção no que eu vou ler para você. Você tem a Bíblia na sua casa. O irmão Janesh, quando terminar aqui, a gente vai orar no grupo, tá? Então, Gênesis, Bereshit em hebraico, Gênesis 1, 2, essa frase é uma frase de um versículo, tá? Então, essa frase está dizendo assim, Verosset alpenei, Verosset alpenei terrom. Verosset alpenei terrom. O que quer dizer isso aí? Quer dizer assim para nós aqui em português. E havia trevas sobre a face do abismo. Ponto final. Ok? Aqui embaixo eu tenho um outro texto em hebraico que está no livro, se não me engano, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 22, Devarim 5, 22, que está dizendo assim, né? Mitor Raesh, Rei Yanan, Verayá Rafel, Veiarar Arrafel. Aqui. O que quer dizer esse texto aqui? E o que quer dizer Arrafel em hebraico? Arrafel em hebraico, a gente vai ter aqui o Arrafel em hebraico, e significa escuridão, ok? Agora, o que esse versículo quer dizer? Do meio do fogo, da nuvem e da escuridão espessa. O que quer dizer isso daí? Vamos entender isso, então, direto do hebraico, ok? Mas começando com o Gênesis 1, 2. Gênesis 1, 2 diz assim, Veharetz ayetar tohu vavohu, Verosser alpenei terron, Verosser alpenei terron, não é? Veruá Elohim merarefet, não é? Alpenei ramaim. Eu li para você aqui em hebraico o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, que diz assim, logo no princípio da criação, lá está escrito o seguinte, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, ok? E o Espírito de Deus, não é o Espírito do capeta não, viu, José Wellington? Hein? Viu, o Marco Feliciano? Não é o Espírito do capeta não, tá? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, havia trevas, ok? A escuridão, e o Espírito de Deus estava na escuridão.
Espírito de Deus habitava na escuridão e passeava e soprava sobre a face das águas. Interessante, parece que Deus tem um gosto, um prazer, uma preferência peculiar de estar em trevas e em escuridão. Eu disse ontem que quando nós vamos nos concentrar para falar com Deus, seja você católico apostólico romano, seja você católico carismático, seja você muçulmano, judeu, seja você protestante, evangélico, seja você umbanda, candomblé, quimbanda, seja você mormon, testemunha de Jeová, seja você hinduísta, seja você seixonoísta, seja você budista, seja você kardecista. Todos nós temos um ato de reverência, não é? De fechar os olhos. Por quê? Quando fechamos os olhos, nós nos conectamos e tudo fica escuro. Acabou. Está escuro. Por quê? Porque na escuridão, aonde se encontra a comunhão, aonde se encontra a essência, a espiritualidade. Vamos começar a quebrar essa história, esse tabu de que escuro, preto, escuridão é trevas, é diabo, é demônio. Beleza? Então aqui a gente já começa a ver que o Espírito de Deus, e não o Espírito do capeta, e não o Espírito do demônio, estava em trevas. Ok? Bom, o segundo versículo, o segundo capítulo e o segundo livro é Devarim, ok? Que é o Deuteronômio 5:22. E o que a gente vai aprender lá? Isso daqui. Mitoch hayesh reianach verayarafel. Escuridão, arafel. Presta bem atenção no que eu vou ler para você, no exato momento em que 6 milhões de hebreus no deserto, de frente no pé do Sinai, eles estão olhando assustados, perplexos, porque eles estão vendo algo fora do normal, um fenômeno. Não só estão vendo, mas também eles estão ouvindo uma voz estrondosa, não é? São 6 milhões de hebreus que saíram do Egito, estão ali, e Moisés está lá em cima. Presta bem atenção aonde o Senhor Moisés, vai entrar, aonde ele vai falar, onde ele vai encontrar, aonde ele vai receber as tábuas da lei, aonde ele vai viver a plenitude e a glória de Deus. É numa intensa luz? Presta bem atenção no texto. Deuteronômio 5:22 diz assim em hebraico, né? Et hadaverim ra'ayel, peraí. Et hadaverim ra'ayele. Isso. Et hadaverim ra'ayele diber Adonai, el kokelhahen bahar mitoch. Haesh Heianan, Verayafel, né? Gol Gadol, Velo Yasaf, Vaik Tevein, Al Shnei, Luchot Avanin, Vaiten Elai. Hebraico, agora vamos para o português, que eu li para vocês. Estas palavras falou o Senhor a toda a congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da arafel, da escuridão. Deus na escuridão. E agora, como é que eu faço? E aí? Era Deus ou era Satã? Era Deus ou era Satã? Era Deus ou era Lúcifer? Era Deus ou era o diabo? Escuridão. Isso é coisa do capeta. E estas palavras falou o Senhor a toda a congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão espessa. Ficou treva, ficou uma espécie de eclipse. Sabe quando é 3 horas da tarde e vem aquela tempestade, aquele temporal e tudo escurece? Foi isso que aconteceu. O dia virou noite, não é? O dia virou noite. Muito bem. Com grande voz e nada
acrescentou e as escreveu em 2 tábuas de pedra, mas entregou a mim, diz Moisés. Então, aonde foi que Moisés encontrou Deus? Aonde foi que Moisés entrou? Numa luz, numa glória, tudo de muro de jaspe, de sol, com alvo mais que a neve? Não. Moisés foi falar com Deus nas trevas, na escuridão, ok? Na Arafel, na escuridão. Então, só aqui já quebra essa teologia, essa teoria de que escuridão, trevas é algo medonho, é algo demoníaco, é algo amaldiçoado, né? E ainda vai associar o preto com o capeta, sendo que o Instituto Brasileiro, né, de Geografia e Estatística, o IBGE, classifica o povo de África em sua cor, sua etnia, algumas cores, né? Negro, preto, né? Mameluco, e assim por diante. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas pregações, porque volta e meia vai ter um pastor ou alguém com o racismo mais aflorado, né? E vai jogar uma indireta, né? E isso é muito perigoso, tá bom? Tendo dito esses 2 textos aqui, deixa eu tirar aqui, que eles me apoiam aqui. Você já entendeu isso? Agora, vamos mergulhar um pouco na história, não é? De alguns livros. E agora você vai entender por que muitos pregadores... Deixa eu arrumar aqui. Aí. Assim tá bom. Nós vamos entender agora por que muitos pregadores, né, racistas vão taxar, né? Muitos historiadores, muitos exegetas, muitos intérpretes da Bíblia vão macetar o livro de Enoque. Eu já disse várias vezes que o livro de Enoque é um livro apócrifo, porque a tradição diz que é apócrifo. Mas presta bem atenção no que eu vou ler para você nos livros de Enoque e as comparações sobre também as palavras, os testemunhos de Ezequiel, Daniel, Jesus, Paulo e Pedro. Será que eles não tiveram? Calcula comigo, você é inteligente. Será que não foi um plágio? Será que eles não copiaram? É lógico que eles leram o livro de Enoque. O livro de Enoque ele é repulsivo porque as pessoas têm medo de tamanho acontecimento, julgamento, fim do mundo, apocalíptico, anjos, demônios, aquela coisa toda, ok? Mas ele é interessante. Presta bem atenção agora, um dos motivos pelos quais a igreja cristã repudia o livro de Enoque e também a comunidade judaica, mais ou menos, não é? Tudo porque você vai descobrir agora. Vamos ver então as comparações. Vou pegar o meu óculos aqui, que eu já estou com 51 anos e não estou enxergando bem. Então vamos lá. Deixa eu ver se tá bom. Eu acho que tá bom, né? Ó, o primeiro Enoque 14, 22. Nós vamos ler assim, em hebraico, não é? Ou um hebraico meio que aramaico, tá bom? Vai dizer assim, Kai edom angelos, proberos ten opsin, honta prosopa en, skotos pirus kaihoi, oftamoi, auton hos, lampades pirus. O que está dizendo ali? Em grego, ou em grego. Eu falei hebraico, mas em aramaico não é grego. O que está dizendo ali? O Enoque está escrevendo o seguinte, a experiência que ele teve, não é? Lembrando que Enoque é um personagem bíblico que andava com Deus, foi arrebatado, tal, aquela coisa. E que a teologia da apocalíptica, da escatologia, vai apontar Enoque como uma das 2 testemunhas em Apocalipse 11, Enoque e Elias, ok? Muito bem. Então, eu li para você em grego, 1 Enoque 14, 22, que diz assim, E vi anjos de aparência terrível,
cujos rostos eram como a escuridão do fogo, e seus olhos como tochas flamejantes. Ó, este é o primeiro Enoque, 14:22. Ele viu anjos cujos rostos eram como a escuridão. É uma dica, é um indício de que esses anjos não eram branquinhos e alvos como a neve, de rostinho rosinha, narizinho fininho, tal, essas coisas. Beleza? Vamos agora para o segundo Enoque, 19:1-3. Preste atenção no que o Enoque vai escrever ali. Olha só, essa é a parte mais pesada, não é? Que eu quero que você preste bem atenção no que eu vou ler para você, ok? Aí você vai entender porque que muitos livros, né, em hebraico, em grego, em aramaico, foram rejeitados pela igreja cristã indo-europeia, ok? Presta atenção. Olha aqui, ó. Enetenesahu, segundo Enoque 19:1-3, Enetenesahu, Keliu, Menged ou Menged, Ena Anta, Enda Esat, Enamalei Ketu, Neberu Tekur, Endesies Negargan, Ayanadandu, Itebabá, Itebabe, Enda, Esat e Vedaber. Ok? O que está escrito agora ali? Agora já não é grego, tá? Agora já é um hebraico meio que aramaico. Mas o que o Enoque disse ali? Olha essa bomba, segura. E eu me levantei pelo caminho, Enoque está dizendo, e eu me levantei pelo caminho do Altíssimo, e eis que havia anjos comigo. É bom salientar, é bom destacar que Enoque está dizendo que havia anjos com ele no caminho. Ele não está discriminando de forma minuciosa que havia espíritos maus, capetas ou demônios trevosos. E eu me levantei pelo caminho, né? Enentenesahu Keilul, ou Keliul Menged, Ena Anta Enda, Enda Esati, Enamalei Ketu, Neberu Takur, ou Tekur, Endesies Negargan, Aya Nidandur, Intebab, Endaesat, Ivedaber. Olha o que está dizendo. E eu me levantei, o Enoque, e eu me levantei pelo caminho do Altíssimo. Não foi pelo caminho de gnosticismo, feitiçarias. Não foi pelo caminho, né, de pintonistas, de agoureiros, de feiticeiros. Não. Eis e eu me levantei pelo caminho do Altíssimo, do Eterno, e eis que havia anjos comigo. Como que eram esses anjos? Enoque descreve. Procura depois aí no chat GPT ou no Google, segundo Enoque 19:1-3, tá bom? E eu me levantei pelo caminho do Altíssimo, e eis que havia anjos comigo, negros, negros como carvão, descreve Enoque, mas cada um deles brilhava como fogo e se movia com poder flamejante. E aí? Se pegasse esse capítulo 19, versículo 1 e 3, do segundo Enoque, lesse numa igreja evangélica, o que os crentes e os pastores automaticamente diriam ou iriam associar? Eu tenho certeza que eles iriam associar, não é, os anjos e as entidades de matriz africana, orixás, Exu, guias, não é assim? Só porque eram negros como carvão. Mas o Enoque destaca muito bem que não eram demônios, não era capeta, viu, José Wellington, né?
não era diabos, não eram espíritos ruins, não. Eram anjos do Altíssimo, né? Negros como o carvão, mas cada um deles brilhava como fogo e se movia com o poder flamejante. E agora, como é que fica? Será que, né, no período renascentista, né, do romance, do romantismo, será que pegaram todos os anjos do hebraico, das escrituras, e falaram, não, negros com carvão, mas nem a pau, de jeito nenhum. Que horror! Não, vamos colocar branquinho, loiro, do olho azul, nariz fininho, pelinha rosada, aquela coisa, né? Mas anjo, com uma aparência mais côncava, né, com o nariz mais grosso, mais achatado, ou com lábios grossos, com cabelo encrespado, de jeito nenhum, não. Isso para nós não é a aparência de Deus. Como se nós pudéssemos desenhar Deus, como se nós pudéssemos dizer como Ele é, face a face. Que pretensão, que ousadia, não é? Que pobreza humana, que pobreza moral, né? Que coisa horrorosa, né? Ainda bem que Deus não aparece para ninguém, não é? Mas tem um livro interessante do famoso pastor e doutor Ricardo Goldin, onde ele escreve que naquele dia, né, quando nós saímos desse corpo e nos encontrarmos com o Senhor, teremos muitas surpresas, seremos pegos de supetão, né? Então, muitas vezes, toma cuidado aí, você que é pastor, que fica metendo o pau na religião da Umbanda, do Candomblé, que fica demonizando, satanizando tudo, né? Toma cuidado, você que é racista, porque naquele dia você pode ter uma grande surpresa. Vai que você encontra Deus e Deus é um negão, com todo respeito. E por que não? Por que não seria? E se ele pega essa multiforme, né? E se ele per espírito, como diz o Espiritismo, e se ele se transforma só para quebrar sua cara, seu orgulho, seu racismo, sua ignorância, sua podridão humana? Teremos grandes surpresas naquele dia, tá, pessoal? Então, esse é um dos motivos que eu quero apresentar, pelos quais eles detestam o livro de Enoque, as declarações, os testemunhos, as experiências, as visões que Enoque teve com anjos e não com demônios. Ok? Então, capeta não é preto, viu, José Wellington? Preto é o capeta. Toma vergonha na sua cara, meu querido, vai. Bom, vamos continuar aqui. Notem bem que aqui são relatos de Enoque. Enoque, primeiro Enoque e segundo Enoque. Então, vai vir a apelação, né? São livros apócrifos, não são inspirados por Deus, né? Só porque a descrição dos anjos eram seres com aparência de humanos e eram negros como carvão. Olha isso. É racismo ou não é? Então vamos lá. Agora vamos dar uma olhadinha. Eu já passei pelo Enoque 1 e Enoque 2. Vou falar mais um pouco sobre eles. Agora vamos fazer as comparações. Veja só, não é? O apóstolo Paulo, não é? O apóstolo Paulo, será que ele pecou então? Gente, será que o apóstolo Paulo ele errou? Porque eu faço essa interpelação, esse questionamento e essa pergunta? Porque ele também cita o livro de Enoque quando escreve em Judas. Quando Paulo escreve uma carta para Judas, endereçado a Judas, nós vamos ler, é a menor epístola em grego, a menor carta que tem antes do Apocalipse. Então, lá em Judas, Paulo escreve em Judas capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Veja bem o que é que o Paulinho vai escrever para Judas. Não é o Judas Iscariotes, tá? O Judas Matatias. Então, o Paulo, ele vai escrever assim tem que segurar aqui porque ele não fica quieto. Paulo vai escrever assim para Judas, capítulo 1, versículo 14 e 15. Em grego ele escreve proheteusen decai toutois redomos apu Adan Enoque, apu Adan Renoque, legon doi eiten Kyrios en
Gagiais ou Gaiais, né? Gagiais ou Rajais, perdão. Ragiais, Miriazin, Auton, Poiesai, Crisen Catapantoi. Crisen Catapantoi. O que Paulo escreveu aqui em grego? A Judas, no capítulo 1, e versículo 14 e 15. Né? E ainda não acaba. Ele está escrevendo. Ó. Kai Elexain, passando, Pisiken, Peripanton ton mergon, Azebaias auton, Ron ezeban, Kai Peripanton ton, Kileron, Ron, Elasezan, Katiauton, Hamaptoloi, Acebeis. Paulo está escrevendo isso. De onde Paulo tirou essa inspiração? E profetizou, Paulo está falando de quem? De Enoque. E profetizou a estes, o sétimo depois de Adão, Enoque, dizendo, eis que o Senhor, com miríades ou milhares de anjos, não é? Para executar juízos sobre todos e convencer toda a alma a respeito de todas as obras de impiedade que cometeram e de todas as palavras. Paulo está citando Enoque, porque Enoque fala muito sobre a vinda do Filho do Homem, de Jesus também. Olha, Enoque, não é? Sobre o julgamento das pessoas e também dos anjos. Olha aí de onde Paulo vai tirar a sua referência e inspiração, ok? Vamos dar só mais uma olhadinha, né? Todas as obras de impiedade que cometeram e de todas as palavras duras que pecadores ímpios falaram contra ele. Agora, dá uma olhadinha no que eu vou ler para você aqui no primeiro Enoque. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Opa. Aqui assim. Olha só o que é que Paulo está falando no livro agora de onde Paulo tira essa inspiração. É apócrifo, mas se o Paulo pôde tirar, por que eu não posso usar? Hã? Então vamos lá. Primeiro Enoque agora, capítulo 1, versículo 46. Ok? E viu um que tinha aparência de um filho do homem. Quem é que no Brit Hadashah, gente, no Novo Testamento, quem é que no Brit Hadashah, ó Paulinho aí, filósofo de Matozinho, Paulinho está chegando ao seu período de Papai Noel. Quem é que no Brit Hadashah, o Novo Testamento, se declara filho do homem? Quem? Yeshua, Jesus. Você não vê Mateus, Marcos, Lucas, João Batista, você não vê os discípulos, você não vê nenhum deles se declarando filho do homem, a não ser Yeshua, Hamashia, Menet, Zeré, a não ser Jesus. Então, presta atenção. Por isso que eu estou falando que o apóstolo Paulo usou, sim, quando ele escreve, boa noite, Paulinho, quando ele escreve sobre o fim do mundo, a volta de Jesus, Paulo usou, sim, como referência os escritos de Enoque, dito como livro apócrifo. Calma que ainda vai pegar, né? Então vamos lá. Eu vou ler de novo o que o Paulo ele escreveu. Não, já o que Paulo falou já foi. Não vou demorar muito aqui. Agora, presta bem atenção. Primeiro Enoque 1:46. Há 3.000, 4.000 anos antes de Jesus vir ao mundo e de Paulo vir ao mundo. Olha o que Enoque escreve e profetiza, ok? E vinho, Enoque está dizendo, e vi um que tinha aparência do quê? Aparência de um filho do homem, e ele estava entre os santos, os anjos. Seu rosto era cheio de graça, como de um homem, mas sua aparência era cheia de glória. Tá vendo? Olha aí o que Enoque escreveu, e olha aí o que Jesus também vai reportar sobre ele mesmo, e olha o que Paulo vai reportar também, e Pedro também. Ok?
Então, não vem com conversa fiada, não vem com teologia barata, de escolinha dominical, dizendo que eu estou usando um livro apócrifo, que essa minha palavra não tem validade, só porque o Enoque disse, no segundo Enoque 19:13, Enen tenesahu keli ul mengede enan anta endaesati ena malaye ketum neberum tekur endastes negargan ayanadidando, né? Intebab endaesate ivedaber. Aqui esse é o hebraico mais para o aramaico. Então, o segundo Enoque 19:1-3 está dizendo assim, e eu, Enoque, e eu levantei pelo caminho do Altíssimo, e eis que havia anjos, não era demônio e não era capeta preto, eram anjos do Senhor que estavam com Enoque. E eis que havia anjos comigo, negros como carvão, negros como carvão, e não branco, indo-europeu, loirinho do olho azul ou olho verde. Ouviu, senhoras e senhores, racistas, que não querem ter o livro de Enoque, porque o livro de Enoque, ele denuncia, o livro de Enoque, ele põe as claras, anjos negros como carvão, ok? Mas cada um deles brilhava como fogo e se removia com poder flamejante, ok? Então, presta bem atenção. Aí você já viu, né? Então, nós podemos deduzir que o Enoque, ele também, né, vai citar, quando o Paulo vai citar também, em relação ao livro de Enoque, quando o arcanjo Miguel, lá em Judas, disputava o corpo de Moisés, não é, com Satanás. Podemos deduzir que Yeshua, Jesus, Paulo, Pedro, João, se inspiraram nos depoimentos, nas experiências de Enoque? Podemos pensar que eles se apropriaram, talvez e plagiaram? É só uma pergunta, não estou afirmando. No livro de Enoque, sobre Filho do Homem, volta, juízo, condenação de anjos? Vejamos agora Ezequiel 1:4, que diz assim em hebraico. O mitokar kein hashmal kein yesh. Do meio dela saía como aparência de âmbar, e do meio dela saía aparência de fogo. Tem uma outra tradução que vai dizer assim, não é? Ezequiel 1, versículo 4, né? Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Deixa eu perguntar para vocês, o metal, ele faz referência à cor branca? Quando? Aonde? Metal não lembra de cinza para preto? Vamos lá. Uma coisa com metal brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinha semelhança de homem, ok? Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas, as suas pernas eram direitas. A planta de seus pés era como a de um bezerro e luzia como o brilho de bronze polido. Bronze polido, a cor da pele desses seres, desses anjos, ou do Filho do Homem, lembra alguma coisa de rosa, de branco, de loiro? Bronze lembra que cor? Senão a cor negra. E aí? São essas coisas que vocês não gostam que a gente fala, porque vocês querem a supremacia da brancura, não é? Da pele branca. A
Faça-me um favor, gente, vai. Então vamos lá. Agora vamos dar uma olhadinha aqui em Daniel 10:6. Olha o que Daniel 10:6 vai nos dizer em hebraico. Ufanav que mariech barake veienav. Que lapide ish uzerotav. O margelotav que in negoshet kalal. Daniel 10:6 em hebraico, meio que aramaico. Vamos lá? Está dizendo assim, Daniel está dizendo assim, na visão que ele vê. Seu rosto era como relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, e seus pés como bronze polido. Uma pessoa branca, ariana, loira, descalças, seus pés são como bronze polido? Nem aqui, nem na China. Mas se você pegar um negro, suado, ali, ó, com as canelas suadas, o pé suado, o brilho vai lembrar o bronze polido, porque tem associação com a cor do bronze. Tá entendendo? Agora, quando nós vamos, então, parar para pensar. Até aqui nós vimos anjos negros como carvão, cor de âmbar, cor de bronze polido, ou vai substituir por latão reluzente. Agora, para o espanto de todos nós, né? Meu não, mas de muitos crentes, e para aqueles que são, que têm o prazer em sustentar e fazer manutenção da teologia da branquitude bíblica, né? Menosprezando, menoscabando, pisando nos negros, nos afrodescendentes, como capeta, cor do mal, treva, essas coisas. Olha o que o João vai descrever no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 13 e 15, e também o livro de Apocalipse, não é? Capítulo 4 e versículo 3. Dá uma olhada nisso aqui. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante a quem? Ao Filho do Homem. Olha aí, ó, até João fazendo referência a Enoque, não é? Vestido até aos pés e cingido, né, com um cinturão cingido pelo peito, a veste sacerdotal, pelo peito com um cinto de ouro, a sua cabeça e cabelos brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Agora vem a tacada, que ninguém gosta. E os seus pés, como latão reluzente. Seus pés como latão reluzente, bronze polido. Qual é a cor do ser humano, a melanina que vai lembrar o bronze polido? Fala aí para mim, se não é a melanina negra, ok? Até a melanina de indígena, ok? Bom, agora vamos dar uma olhadinha também. Falei de Paulo, que fez associação com o livro de Enoque, falei de João, não é? Vamos dar uma olhadinha também no apóstolo Pedro. Será que Pedro também fez alusão ao livro de Enoque? Presta atenção no que eu vou ler para você aqui. Pedro, o apóstolo, também foi influenciado pelo livro de Enoque. 1 Enoque 6:10. Em etíope transliterado, nós temos o seguinte: Hulu amatu mastovok. Hulu amatu mastawok, ou mastavok. Ketes neberek miris, Hermon beketen. Nenum weder autianianu alkietiesi yeseden bekesen alen. Etíope, a Bíblia mais completa, né? Lá dos etíopes, a Bíblia copta, com 88 livros.
Mas o que está escrito aí no primeiro Enoque 6:10? Eram ao todo, Enoque descrevendo, eram ao todo 200 anjos e desceram nos dias de Jared sobre o mundo, sobre o cume do monte, que se chama Hermon, dizendo uns aos outros, juremos todos e prendamo-nos por mútuas imprecações para não abandonar este propósito, mas fazê-lo. Aqui fala sobre os anjos, os vigilantes, não é? Cujo líder deles era o Shebizará, né? No Monte Hermon, se amaldiçoando, não é? Recebendo a punição e o castigo do Eterno ali. Você também já ouviu falar sobre a historinha de Gênesis, que os filhos de Deus desceram e coabitaram com as mulheres e deram origem aos gigantes, aos nefilins, os vigilantes de Enoque. Ó, Enoque é apócrifo, né? Mas está tudo no Enoque. Dá uma olhadinha agora aqui, a comparação desse que eu li para você, de 1 Enoque 6:10, para com 2 Pedro 2:4. Em grego, Rodeteos ouki efeisato ton angeloton, parapitonton, alia ekbalei, autoseiton raden, desmoterion, paradidon, eis crisin. Está em grego, o que Pedro aqui, não foi Pedro que escreveu, mas foi Lucas. E o que Pedro está querendo dizer aqui na sua carta? Lembra do que eu li agora sobre os vigilantes, do livro de Enoque? Sobre o Monte Hermon, eles desceram para ser julgados e tal. Olha só, Pedro também diz a mesma coisa em 2 Pedro 2:4. Deus, porém, não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, entregando-os a cadeias de escuridão para serem reservados para o juízo. Agora, deixa eu arrumar aqui. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção nisso que eu vou ler aqui. Tá bom? Vocês viram que a comparação é muito similar, né, do livro de Enoque. Peraí. Do livro de Enoque para com a segunda epístola de Pedro, né? Agora, e 1 Enoque 10:15? O que está escrito lá? Presta bem atenção. O julgamento dos anjos. Olha só que legal. Deus disse a Enoque, Enoque intercede pelos anjos que pecaram, mas eles não se... Enoque intercede, Deus disse a Enoque, e Enoque intercede pelos anjos que pecaram, mas eles não se arrependeram de suas obras malignas. Deus ordena Miguel, Gabriel e Rafael e outros anjos. Prendam esses vigilantes em correntes até o dia do julgamento. Eles também anunciarão que uma grande destruição virá sobre os humanos, no caso, o dilúvio, como castigo pelos ensinamentos proibidos dos vigilantes que deram aos homens. Então, segundo esse contexto, esse conceito, né, os vigilantes que desceram no livro de Enoque passaram conhecimentos muito elevados e muito profundos aos homens, não é? Ciência, sabedoria, filosofia, teologia, medicina, o que você entendeu. E por causa disso, também eles foram punidos, ok? Aí o mundo virou esse inferno que é hoje. Mas olha só, eu li 1 Enoque 10:15, julgamento dos anjos. Quando você olha para Judas capítulo 1, versículo 6, lá Paulo está escrevendo para Judas que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Isso nós acabamos de ler agora. Agora, para nós a gente terminar essa live, que eu falei que não ia demorar, presta bem atenção nessa leitura aqui. Todos esses textos de 1 Enoque, 2 Enoque,
comparando com Ezequiel, Daniel, Apocalipse, Judas, Pedro, Paulo, é para provar para você que existe sim anjos negros. Ou melhor, para provar para você que a cor negra, para provar para você que a cor escura, a treva e a escuridão, nas Escrituras, nem sempre está associada a capeta, viu, José Wellington Bezerra? Capeta só se for na sua cabeça, né? Agora, eu poderia associar a capeta a demônios, a diabo, a migrador, a devorador, a pulga, arugão, ao gafanhoto, a praga, o que o Senhor e a sua trupe de falsos pastores fazem com as pessoas da Assembleia de Deus, além de fanatizá-las, bitolá-las, comer a mente delas psicologicamente, sugestão, indução, usos, costumes, doutrinas, comendo primeiro a alma e depois dízimos, ofertas, votos, obrigações de dar um valor alto em aniversário de pastores, carros, como o senhor tem, sua família tem, fora a reportagem do estado de São Paulo, né, que paga-se milhões aí para verbas políticas, para emendas, essas coisas sujas que vocês fazem quando vocês querem. Isso o senhor devia ter vergonha na sua cara e não ficar associando cor preta a capeta, a diabo e a demônio. Muito bem, para terminarmos essa live, vamos ver agora a descrição do apóstolo João, o último dos apóstolos que morreu na ilha de Patmos. E uma de suas experiências de arrebatamento, veja como ele descreve a aparência de Yeshua, de Jesus. Será que o apóstolo João, no Apocalipse capítulo 3, vai descrever Jesus como o mármore branco? Um ser branco, loiro do olho azul? Eu deixo para você refletir sobre isso, tá bom? Para você pegar aí no seu Google, ou jogar aí, enfim, na sua rede social, e clicar qual é a cor, não é, do sardônio. Veja bem. Então, Apocalipse 4:3, o apóstolo João está dizendo o seguinte: e o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Abre. Vamos lá? Vamos ver a cor da pedra de jaspe e sardônica? Como que é? Olha, aqui, para você ver, eu tenho a pedra. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a pedra, ó, sardônica. O apóstolo João está falando que a semelhança de Jesus é essa aqui. A cor dele, a aparência dele. Olha lá. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônio. Apocalipse 4:3. Me diz uma coisa. Que grupo étnico lembra essa cor aqui? Francês? Alemão? Suíço? Português? Italiano? Polonês? Húngaro? Russo? E aí? Ou negros e indígenas? Tá aqui, ó. Eu tô provando para vocês. Agora, deixa eu ver a cor da pedra de jaspe. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Deixa eu ver aqui. Olha que legal. Poxa vida. Ficou pior ainda agora. Olha a cor da pedra de jaspe que o apóstolo João, no Apocalipse 4:3, diz que e o que estava assentado era na aparência de jaspe e sardônica.
e o arco celeste estava ao redor do trono, semelhante à esmeralda. O arco é semelhante à esmeralda. Agora, a semelhança de Jesus glorificado, a semelhança de Yeshua HaMashiach Ben Etzeré, não é essa semelhança aqui, loiro, do olho azul, como a Igreja Católica pinta propositadamente, não é? Puxando sardinha para a Europa. Loiro, olhos azuis, narizinho fininho, tal. Mas, veja bem, e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônico. Olha a pedra de jaspe, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui lembra, eu posso pegar uma pessoa indo-europeia e associar a cor dela com essa cor aqui? Posso? E aí, Paulinho? Responde aí, Paulinho, você está online. Pode escrever aí. O que o senhor acha disso? Não sou eu que estou falando. É o apóstolo João. O apóstolo João. Olha aí, ó. Olha aí a cor da pedra de jaspe. Lembra que pele? Que melanina lembra isso aqui? Lembra um português? Lembra um francês? Lembra um alemão? Lembra um suíço? Lembra um americano? Ou lembra o pessoal negro? África? Indígena? Fala para mim, responde vocês aí, por favor. Que cor que lembra? Se fosse para você associar essa cor a uma etnia, a uma raça, como dizem, a quem vocês associariam? E aí me vem o outro aí falar que preto é o capeta. Sinto muito. Mas a fonética, a sonorização, a intenção dessa palavra teve sim um cunho racista e ofendeu a todos os afrodescendentes e negros desse país, inclusive os membros da sua igreja, da Assembleia de Deus, que se eu fosse eles, teria vergonha na cara e cairia fora daí. Cair fora da Assembleia de Deus não é estar desviado das igrejadas, não. Tem outras denominações maravilhosas por aí. Ok? Isso sem falar quando no novo estatuto da Deus e Amor, de usos e costumes, de regulamento, eles proibiram os jovens, homens e mulheres e moças de penteado afro. Deixa eu mostrar aqui uma coisa, peraí. Paulinho, escreve alguma coisa aí, Paulinho. Paulinho é um homem muito inteligente, viu? Eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele raciocina bem. Não é bitolado, não é fanático, ele é bem filosófico. Deixa eu colocar aqui. Muito bem. E aqui nós temos, olha, depois a diretora, a presidente, né, da Igreja Pentecostal José Amor, voltaram atrás porque virou rebu, virou escândalo, virou a besteira que fizeram, aí retiraram, né? Mas isso daqui, segundo o olhar que eu vou dizer com as minhas palavras, racista, assim, preconceituoso e discriminatório, esses penteados aqui, estilosos, tá vendo aí, ó, e bonito, segundo a Deus e Amor, é pecado, não pode, não pode, não pode, não. Porque as irmãs, né, opa, cadê aqui? Porque as irmãs, deixa eu ver se aqui eu consigo, não, vai ter que ser aqui mesmo, aqui, ó. Opa, porque as irmãs, oh meu Deus, como eu queria, deixa eu ver se eu colocar aqui, vai. Aqui, ó, porque as irmãs, eu coloco aqui embaixo, não vai dar. Opa, só um minutinho, gente. Aqui melhorou. Porque as irmãs ou as mulheres negras, parece que elas não têm direito de terem a sua vaidade moderada,
né? E tem que andar só com aquele birote, com aquele capacete, aquele cabelo preso com birote, não é? Sendo que o cabelo africano, afro, né, tem milhões de estilos de penteado, de modelos, deixando a pessoa mais bonita, com autoestima, tanto homem quanto mulher. O cabelo branco é fácil, né? Lavou, secou, joga do lado, joga para cá, faz uma escova. Mas e o cabelo afro? Que tem N e milhares de opções de ficar bonito, hidratado, né? E mostrar o poder da mulher, a sua vaidade. Então eu fico vendo, ó, que bonito. Dá uma olhada nisso aqui. Que coisa linda. Mas não pode, porque é pecado, né? Lá é pecado. Lá é pecado, né? Só não é pecado, né? Fazer o que o Davizinho fez no Rio Grande do Sul, né? Depois da Santa Ceia, com uma moça que o denunciou. Só não é pecado fazer o que o pai fez quando estava vivo, no 5º andar do Templo da Glória, com a contadora, que o filho pegou no flagra, todo mundo pegou no flagra, ele se escondeu no banheiro, não é? Veio a polícia militar no templo, Deus é amor, e ele mentiu para a polícia dizendo que queriam pegar ele, queriam sequestrar ele, queriam fazer uma bobagem com ele lá, né? O seu ex-genro, não é? Um escândalo terrível. Isso pode, né? Se preocupa com tantas coisas fúteis, né? Cabelo, barba, bigode, saia, mas não se preocupam com a podridão que existe dentro. Sabe por quê? Porque são seres humanos. Não é? Exigir que o outro carregue um mosquito e não tire o cabelo das costas é complicado. Não é? Tirar o cisquinho do olho do outro e não tirar a trave, o poste do olho, aí é feio. Não é? Então, e tantas outras aberrações, coisas horrorosas que aconteceram nessa denominação. Mas eu tenho carinho. Eu tenho carinho, sim. Eu tenho carinho pelo pessoal da Deus e Amor. Pelos irmãos, pela membresia da Deus e Amor. Sabe por quê? Porque são pessoas honestas que levantam para trabalhar, para ter o seu dinheiro, sua carteira registrada. Não cresceram milionários, não, viajando para Europa, Estados Unidos, para cá e para lá, com o dinheiro do povo, né? E também eles não têm dinheiro, o povo, os membros, nunca pegaram o dinheiro para aplicar em offshores, em bancos ou empresas, né? Laranjas lá nas Ilhas Caimãs, nos Estados Unidos, conforme foi delatado pela reportagem do Metrópole e outras reportagens investigativas. Que feio, né? Ai, cada uma que a gente vê nesse mundo. Mas eu tenho respeito por vocês, membros, irmãos e irmãs da Deus e Amor. Sabe por quê? Por parte da minha mãe, 3 irmãs dela foram obreiras. Todavia, Pitanga! Foram obreiras, mulheres sérias, de oração, de busca, de dons, de expulsar demônios. Eram mulheres de fé e de respeito. Por isso que eu tenho carinho pelo pessoal da Deus e Amor. Mas a família, a direção, vocês precisam conhecer Jesus. Vocês precisam se converter. Tá feio. Cada ano que passa é um escândalo, é uma baixaria, é uma briga pela posse, por isso, por aquilo. Se convertam a Jesus, pelo amor de Deus, para de envergonhar o evangelho de Jesus. Vocês estão perdendo membro cada dia que passa, estão perdendo almas, pessoas. Vocês estão sendo responsabilizados por pessoas desviarem da fé e irem para o mundão. Porque nem no mundão viam tanta cachorrada e baixaria como estão vendo aí na Santa Sacra Família. Tá bom? Bom, então, eu acho que, não, tenho certeza, que ficou claro para todo mundo que a questão de trevas, escuridão e cor preta, preto, não tem nada a ver com capeta e nem com o diabo. E se a galera aí quer colocar parede preta nas suas igrejas, deixa eles, não é? Eu já não falei, já não ensinei que quando nós vamos falar com Deus, nós não ficamos falando com o olho aberto. Nós fechamos o olho e entramos em escuridão, ó. Porque há uma maior concentração, uma maior volta de si mesmo para dentro da sua alma, para o seu lado intrínseco, para a sua essência, não é? É onde encontramos Deus, aqui, ó, no escuro, né?
nada nos desconcentra. E é onde Moisés encontrou Deus no Monte Sinai. Ele entrou numa nuvem espessa, escura e de trevas. Ok? Então vamos parar com essas palavras, essas narrativas. Vamos parar com essas coisas idiotas, imbecis, de que a igreja tem que ser branca, a parede tem que ser branca, tudo tem que ser branco, não porque Jesus é branco, ai, o Jesus loiro do olho azul. Ah, vai te catar, meu irmão, vai se converter, vai. Ó, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade, tá? O baçar aqui em hebraico a sua carne, branquinha, narizinho fininho, olhinho azul, em 5 dias está podre, em decomposição, preto, roxo, fedendo pra caramba, dentro de um caixão, num cemitério qualquer da vida. Então vamos se converter e vamos se voltar para a nossa essência, para a nossa pessoa espiritual, para o nosso ser espiritual. Ok? Espero ter esclarecido isso e dado uma resposta ao José Wellington. Eu sou tão novo perto do Senhor, né? Mas sinto de dizer para o Senhor, toma vergonha na sua cara, toma juízo, não é? Com tantos anos de idade, já um octogenário deve ser, não é? Doutor nisso, doutor naquilo, milionário, bilionário com o dinheiro dos crentes, falar uma besteira, uma abobrinha, uma idiotice dessa, não aprendeu nada com ética na sua faculdade, não aprendeu nada com ética ou espiritualidade na sua teologia, na sua igreja, CPAD, tem que ter respeito com as pessoas. Todos somos iguais, todos somos iguais. Não tem essa besterol de diferença de pele, não. O nosso sangue, a nossa pele pode ser diferente. O nariz pode ser diferente. Os lábios podem ser diferentes. Os olhos podem ser diferentes. O tipo de pelo e de cabelo pode ser diferente. Mas quando você está no hospital precisando de sangue, você pode estar recebendo o sangue do negro, do amarelo, do vermelho, do verde, do roxo, do cor-de-rosa. Você pode estar recebendo o sangue do hétero, ou do homossexual, ou do transgênico, ou do travesti. E o sangue é o mesmo, é vermelho. Você pode precisar de um coração, de um pulmão, de um rim, e você não sabe de quem vem. Se é de negro, se é de homossexual, se é de travesti, se é de transgênico, você não sabe nada. Se é de asiático, se é de indígena. Sabe por quê? Porque todos nós somos vulneráveis, não somos melhor do que ninguém. Quando morremos, viramos churume, como diz lá o Alex Sampaio numa live dele que ele fez uma vez, muito boa, maravilhosa. Fisicamente não somos absolutamente nada. O que nos importa é o nosso espírito por dentro. Mas precisamos sim de respeito, humanidade, cristandade, evangelho, amor, ágape, para com o próximo e parar de falar besteira. Falar o que quer porque tem grana, falar o que quer porque tem dinheiro, falar o que quer porque tem um império chamado Assembleia de Deus Ministério do Belém. Toma vergonha na sua cara. E você que é da Assembleia de Deus, se eu fosse você, já teria saído daí faz tempo. Faz muito tempo. Porque do jeito que tá, daqui a pouco tá caracterizando seita. Tá bom? Shalom a todos, um ótimo domingo. Deus abençoe Paulinho, a Janete e a quem assistiu essa live. E peço para vocês, compartilhem o máximo que vocês puderem, nos grupos que vocês têm, no Messenger, WhatsApp, tá bom? Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Reflexões da Alma, ok? Assim vocês me ajudam. Paulinho, Deus te abençoe bastante. Um excelente final de semana para todos e uma excelente semana abençoada com emprego, com saúde, com vitória, não é? Com conquistas, com paz no lar e com proteção de Deus. Até a próxima live. Um abraço. Tchau.